como a hipnose pode ajudar na sua vida, na sua produtividade. O que é hipnose? Será que todo mundo pode ser hipnotizado? Será que isso é lenda? Será que isso é mito? Hoje é o assunto que eu vou discutir com um dos maiores hipnólogos aí, clínicos do Brasil, que é o seu Pyong Lee. Ele vai contar um pouco da história dele, como ele virou um hipnólogo. A gente vai trabalhar esse tema, porque é um tema super interessante. É um tema que é um mito para muita gente. Muita gente fala assim, cara, hipnose, que isso? Isso aí não existe, isso aí não é real. Então vamos entender um pouquinho. E outra, eu vou abordar coisas do cérebro também, da produtividade, como que a gente vai poder fazer isso virar e ser completamente diferente. E muito bem, o pessoal Birô Eventos aí, Denise, do LS, acabei de dar uma aula para o LS sobre engajamento, liderança de empresas. Bem legal aí esse projeto do LS. Pessoal do LS, isso aí. Tudo bem. Então daqui a pouquinho eu vou chamar Pyong Lee, mas eu queria antes ouvir de vocês o seguinte. Você acredita em hipnose? Coloca aí, eu não acredito ou eu acredito. Põe aí quem acredita em hipnose, que você não acredita em hipnose. Eu também queria ouvir de vocês o seguinte, que perguntas que você quer que eu faça para o seu Pyong? O que você quer saber do Pyong Lee aí, que ele literalmente pode ajudar a te responder para a sua vida, ou sobre hipnose aí. Coloca aí para a gente estar discutindo, tornar isso literalmente um bate-papo a 4, 10, 100 mãos aí, 1000 pessoas aí conversando sobre o que é hipnose numa sexta-feira à noite. O pessoal acredita, teve uma pessoa que não acredita, não, teve mais gente que não acredita, mas todos podem ser hipnotizados? Vamos perguntar isso pro Pyong, boa. O Pyong foi lá em casa uma vez e ele hipnotizou meus filhos, mas eu lembro que acho que foi só o Gabriel, acho que ficou hipnotizado, o Miguel ele não conseguiu, porque obviamente também não fez muito tempo, foi bem rápido ali uma demo, mas foi bem legal. Agora, imagina como deve ser chata a vida do Pyong, né? Porque ele chega em qualquer lugar, o pessoal, me hipnotiza, deve ser bem porre. Muitas vezes ele ser um hipnólogo super conhecido, o canal dele, milhões de pessoas, né, depois do Big Brother ainda, mas quem sabe aí, literalmente, o quanto que pode ou não ser hipnotizado, o que pode fazer de diferente é muito, acho que pessoal, né? Cada pessoa tem aí seu nível de possibilidade de hipnose, mas ele vai falar sobre isso em detalhes. Quais estudos que ele fez e faz na área dele? Boa, vamos perguntar isso para ele também. Daqui a pouquinho ele chega aí. Tem uma pessoa que respondeu. Sim, todos podem ser hipnotizados. Fiz uma live com o Pyong e foi surreal. Vamos ver. Fala, Cris, o que me diz do livro Comece pelo Mais Difícil, do Brian Tracy? Vocês adoram saber isso, né? É um lixo. Pode dizer sim a algumas pessoas mais resistentes. Como sugerir as janelas killer inconscientemente. Superar as janelas killer inconscientemente. Beleza, tem muita pergunta aqui. Pyong, vai vendo aí. Deixa eu ver se o Pyong já dá por aqui. Acho que ele não chegou ainda. Deixa eu ver. Não, o Pyong ainda não chegou. Vai chegar daqui a pouquinho. E aí eu já chamo ele. Então, enquanto isso, vamos falar de outros assuntos. Primeiro, eu tenho visto bastante feedback de vocês sobre os meus vídeos, sobre produtividade e algumas perguntas das pessoas. E eu acho que está começando a cair uma ficha que é a seguinte: você tem que aprofundar na tua vida o teu conhecimento sobre produtividade, sobre tecnologia, sobre como você desenvolver uma mente muito mais pensativa, uma mente que literalmente ela consegue tirar mais de você. Não tem como você ter resultados na sua vida daqui para frente, nesse mundo que a gente está vivendo, se você não for produtivo, se você não aprender estratégias de produtividade, estratégias de como pensar de uma forma mais abundante, de uma forma capaz de resolver problemas de complexos, capaz de você liderar o seu mercado lá para frente. E se perguntar assim, cara, tem muito curso que você tem que fazer, mas o primeiro curso que eu acho que eu tenho que fazer é aprender sobre produtividade. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tem tempo, todo o resto fica fácil. Todo o resto, literalmente, cara, ele começa a caminhar dentro da tua rotina, da tua vida, do teu dia a dia. Fica mais fácil de fazer as coisas. Eu, literalmente, com essa Semana da Produtividade 4.0, com tudo que a gente vai fazer novo aí do 4.0, tá me dando um trabalho mais monstruoso em termos de volume de horas mesmo, de pegar material novo, técnicas novas, tem pesquisa rolando, tem muita coisa acontecendo simultaneamente. Fora isso, eu estou com 3 startups que eu estou liderando, que eu estou rodando, para lançar agora, para fazer a coisa acontecer, então tem muita coisa rodando simultaneamente. E vou dizer, se não fosse a produtividade, cara, eu não ia conseguir fazer literalmente nada do que eu estou fazendo. A Pyong chegou, deixa eu chamar Pyong Lee aqui, e aí
Nosso bate-papo aqui com ele. Vamos lá, seu Pyong Lee. Deixa eu só aumentar meu som aqui. Opa! Tudo bem, meu amigo? E você tava falando, aí você terminou de falar? Ou... Não, você chegou, você é mais importante. Depois eu falo. E aí, Christian? Como vai você? Tô bem, e você? Saudade de você. Quer dizer, a gente se encontrou online no Mastermind da mentoria que tava esse final de semana, né? É verdade. Mas presencial é outra coisa, né? Acho que isso nunca vai deixar de ser diferente. Encontrar presencialmente as pessoas. Não vai, né? Como que você. Bem, tem tanta pergunta para fazer para você, né? Primeiro, eu queria só fazer uma coisa. Bem, todo mundo sabe que o Pyong ele participou do Big Brother. Ele é um cara, enfim, super. Eu lembro que quando a gente foi jantar, e aí o Pyong veio me falar sobre a opção do Big Brother, tal, não sei o que, ele estava considerando, tal. Foi assim, para ele foi bem desafiador, né, cara? Você tinha muito desafio naquele momento. Muita Você. coisa em jogo. Oi? Muita coisa em jogo, né? Muita coisa em jogo. E o que, que foi decidir? Né? Claro que foi uma decisão conjunta, você com a Sami, essa tua decisão de ir pro Big Brother. Por que, que você foi pro Big Brother? Cara, a gente parou para avaliar a situação, né? Óbvio que eu apresentei para ela a possibilidade. Primeiro, né? Avaliar a oportunidade. Eu tenho um preconceito muito grande em relação ao Big Brother e depois de viver lá dentro, eu realmente entendi o que é essa experiência social maluca de você ficar confinado, sem acesso a nada, convivendo com pessoas completamente diferentes. Mas, primeiro, a oportunidade da exposição. É um mundo que eu já vivia e era outro patamar, né? Era outro patamar de alcance. Mas eu falei, pô, será que compensa? Não compensa? Vamos, não vamos? Abre oportunidade, abre portas, vai trazer uma audiência diferente. Então, avaliando essas oportunidades, falando, pô, eu vou perder um momento, o nascimento de um filho é um momento mais importante para a mãe, para o pai. Mas eu falei, pô, eu vou perder o nascimento do meu filho, mas eu falei, para o futuro dele, tipo, o que eu quero a longo prazo, a médio e longo prazo, sendo que o meu filho vai viver ainda 100 anos, 150 anos, o que eu quero para o nosso futuro? E como eu vi que era uma oportunidade grande que traria mais oportunidades para o Jake no futuro também, eu e a Sammy a gente resolveu, pô, faz sentido a gente ir, vai sacrificar um momento importante, mas eu tô há 7 meses vivendo todos os dias, todos os momentos importantes, vendo o Jake crescendo, evoluindo. É o que muita gente comentou, né? Tanto pai presente no parto, mas ausente na vida. É o que mais tem hoje que tá nem Isso aí, aí e deixa o smartphone na mão da criança. Eu tô isso aí. aqui, graças a Deus, eu conquistei uma liberdade de ter um trabalho, um emprego, né? Trabalho que eu gosto, que eu amo e que eu tenho liberdade de tempo. Então eu tô vendo todo o desenvolvimento do Jake. É surpreendente ele sentando sozinho, ele apalpando as coisas, ele olhando para a própria mão dele, descobrindo que ele tem uma mão. Então acho que a mágica está nisso. Então, avaliando realmente oportunidades, escolhas, toda escolha já era uma renúncia. Eu renunciei o momento importante do parto, a Sami renunciou à minha presença, a gente colheu frutos, não saiu da forma como a gente gostaria, né? Nem tudo está dentro do nosso controle, a gente faz o máximo possível para isso. Mas como resultado, o Jake hoje ele é o bebê mais seguido do Brasil, ele está com 2,6 milhões de seguidores, Caramba. surreal. Isso em 7 meses que ele tem de vida, mas que o Instagram dele nasceu uns meses antes dele nascer, e a Sami, de 200 mil seguidores, ela tá com 4 milhões. Ela tá com 4 milhões de pessoas. Na história do Big Brother, nunca existiu uma pessoa É, que é, sabe, por exemplo, um participante já ganhou esse volume. Agora, um cônjuge de participante, namorado, namorada, mãe, pai, filho, filha de um participante do Big Brother, a Sami é a maior ganhadora de seguidores da história dos 20 anos, dos 19 anos. é. Então, se rendeu, rendeu. E rendeu bons assim, só pra você ter noção, ela, tipo, acho que sozinha faturou mais de 1 milhão fora. Tipo, eu lá dentro, ela já estava faturando. Eu saí e continuou faturando. Então, assim, foi uma aposta que a gente fez que a Sami sozinha realmente ela conseguiu aproveitar muito bem, né? Ela é bem inteligente, assim, conseguiu aproveitar bastante.
Fantástico, acho que isso foi bacana mesmo. Eu estava acompanhando, né, tudo de perto. Aliás, eu nunca tinha visto Big Brother. Eu sou o cara da produtividade, né? Eu não sou para perder tempo com coisa que não vai me agregar. Foi a primeira vez que eu fiquei vendo Big Brother, torcendo ali, falando, caramba, e você foi muito bem, né? E acho que o Big Brother te ajudou a você falar para as pessoas o que que é hipnose, né? Que é o teu grande negócio, a tua missão nessa vida. E quando eu te conheci, a gente começou aí nessa mentoria, eu te ajudo, você me ajuda, a gente troca muito. É, Você falou para mim o seguinte, Christian, eu queria que você me mentorasse porque eu tenho uma missão de ajudar o mundo a entender o que que a hipnose pode fazer por eles, pode livrar o mundo de depressão. E eu achei aquilo me impactou tanto, Pyong, quando você falou, eu falei, caramba, cara, realmente a missão do Pyong é muito grande, muito forte. O que que é hipnose e o que que ela pode fazer na vida das pessoas? Ó, hipnose, ela é uma ferramenta de comunicação eficiente com o subconsciente. Então, hoje as pessoas elas não têm uma via de comunicação eficiente com a própria mente interna. A hipnose é uma forma de se comunicar com o subconsciente de forma eficiente, eficaz, do jeito que você quer. E ela, como essa ferramenta, o que ela pode fazer? Ela pode fazer infinitas possibilidades de desde reprogramar um hábito ruim, um vício que você tem, ressignificar traumas, acabar com a tua ansiedade, fobias, vícios, medos, compulsão alimentar, síndrome de burnout. O principal causa que a gente luta hoje contra é a depressão que leva ao pensamento suicídio. A gente está no mês de prevenção, né? É Sim, o Dia Mundial setembro de Prevenção amarelo. ao Suicídio foi um dia atrás, 2 dias atrás, e o mês, né, o Setembro Amarelo é para prevenir. Exato. E a hipnose, ela entrou na minha vida de uma forma aleatória, mas o que me fez girar a chave, transformar em negócio, para poder ajudar pessoas a escalar o negócio, foi questão de suicídio. De eu ter visto e-mails e pessoas pedindo ajuda, e uma menina de 22 anos se suicidou, porque os e-mails chegavam milhares de e-mails, não dava tempo de responder, respondeu, era tarde demais. Aquilo me chocou muito, assim, Deus tocou no meu coração e eu ficava enrolando, né? Eu falei, ah, será que é? Será que não é? É para começar um business de. Pô, business? Será? Tô na minha carreira, tô bem. E aí eu tava planejando, tava em gestação a ideia. Aí quando eu percebi ali que minha responsabilidade era grande de ter trago a hipnose como uma solução, de fato é a solução mais eficaz e eficiente hoje, me senti responsável. E aí Deus colocou no meu coração que quanto mais eu demorasse para começar, mais vidas estavam morrendo, mais vidas estavam se perdendo. E aí eu comecei o Instituto Quase, eu coloquei naquele dia que eu percebi isso, estava voltando de uma palestra. Eu lembro muito bem, né? Coisas com impacto emocional grande marcam a gente. Então, eu estava voltando de uma palestra, no fundo do avião vazio, eu estava na janela, aí eu chorei muito aquele dia, coloquei uma data na agenda, né? Porque se a gente não coloca data, a gente nunca vai fazer. Não vira meta, né? Aí eu falo, É. vou pra Disney. Quando? Sei lá, quando der. Nunca vai. Ah, vou abrir empresa. Ah, quando der, quando resolver as coisas eu faço. Aí eu coloquei a data de março de 2019 e assim a Quasar nasceu do jeito que deu. Então, assim, eu sempre levo essa coisa pra mim, né? Pra mim que feito é melhor que perfeito. E aí eu executo as coisas, vou aprendendo durante a trajetória. E a Quasar nasceu. Então a hipnose hoje muita gente gosta de biohacking. É como hackear o nosso cérebro de fato. Então, tem um monte de besterol aí por aí, né? A gente tem que tomar cuidado com o conhecimento que a gente filtra, tem com alimentação, com sono, tudo isso que você estuda e pesquisa muito, por isso que eu confio em tudo que você fala de conteúdo, eu confio muito e eu recomendo para as pessoas sem medo, porque eu sei que você pesquisa, você testa e você tem embasamento para falar o que você fala. E aí, para acessar o subconsciente e resolver esses problemas que causam todos os males hoje. Imagina nessa quarentena, um tanto de gente com ansiedade, depressão agravada. Meu, tá complicado. Hoje, por exemplo, claro que isso é um assunto longo e a gente tem pouco tempo aqui, mas as pessoas elas criaram lá na sua infância. Tem um psicólogo, acho que é Paul Moss, se não me falha a memória, que ele disse o seguinte, que me mostre uma criança de 5 aos 10 anos e eu te direi que adulto ele será. Porque entre os 5 e 10 anos é o momento que a gente cria os maiores bloqueios na nossa vida, é o momento que a gente cria as maiores crenças na nossa vida. Crenças são as regras que a gente vê o mundo, né?
E essas crenças, elas são as coisas que acabam limitando a gente, criando os medos, criando depressão, ansiedade, coisas do tipo. Eu queria ouvir um pouco da tua visão sobre isso, sobre esse conceito de crenças, o que são crenças, a criação, e como que a gente pode, se você pudesse ajudar alguém aqui agora que tem uma crença aí que está limitando a vida dele, o que poderia ser feito? Olha, é muito fácil. Primeiro que é muito fácil detectar as crenças limitantes das pessoas. É tipo, ó, a gente é formado, vou explicar rapidinho de uma forma breve e simples. A gente é formado por memórias, por experiências, por emoções, emoções vinculadas a essas experiências. Quanto maior impacto emocional, quanto mais triste, mais fica forte gravado no cérebro. É maiores as raízes das conexões neurais. Quanto mais feliz, tipo, o parto do meu filho, nossa, o dia que eu me formei, o dia que eu comprei meu primeiro carro, coisas muito impactantes, elas ficam gravadas no nosso subconsciente. Então, a gente é formado por isso. Nossas experiências. Tem diferença entre o positivo e o negativo? Às vezes uma emoção positiva, ela é gravada de uma forma com menos intensidade do que uma negativa, ou não? Não, depende do nível de qualquer emoção. Então, assim, Tá, seja positivo, foi positivo, foi feliz, marcou de uma forma. Foi muito positivo, marcou de uma forma muito mais ok. forte. Foi negativo, tipo, mas não foi tão negativo, marca fraco. Quando marca de uma forma muito grande, negativa, marca também da mesma intensidade. Então, depende da intensidade da emoção e qual a emoção daquele momento. E aí, vamos Perfeito. supor, tem gente que tem timidez. A pessoa foi programada para isso. Então é igual um computador, é um programa. A gente nasce como se fosse uma tela branca, óbvio que tem umas pré-programações, né? Tipo, o coração bate, a digestão é a mesma, mas nosso software mental do por que uma pessoa é tímida, por que outra pessoa não é? Por que é diferente se a criação é parecida? Por que uma pessoa tem medo de altura e outra pessoa não? A pessoa é maluca, vai nos brinquedos, e outras pessoas travam. Porque o cérebro, a mente, ela vai aprendendo. E aí a gente ouve sugestões. A nossa mente é programada através de experiências e sugestões, através da palavra. Por isso que quando falar palavra tem poder, está na Bíblia. Isso é tão poderoso, de fato, que uma frase é responsável por destruir a vida de milhões, bilhões de pessoas, bilhões de crianças. Não tem um futuro por causa de uma, duas frases que ouviu de alguém ou do pai. É. Acaba limitando. Então, sempre eu associei, quando você conta a sua história, quando o seu pai, quem falou para você que você ia ter uma empresa com muitos computadores, que você um dia... Ah, os dois me ajudaram, mas a minha mãe que deu a reforço quando a Quando mulher falou que não ia olha ter. e fala isso, aquilo vira uma coisa tão forte, vira uma crença tão forte na sua cabeça, Sim. isso definiu o seu futuro. E eu falo com certeza absoluta. Porque quando a gente trata pessoas, por exemplo, assim, putz, eu não consigo começar nenhum projeto que eu tenho medo de falhar, mas é um medo tão irracional que eu não começo nada, eu tenho muito medo. Fui fazer a terapia no cara, 6 anos de idade, agachado atrás da porta, o pai gritando, você é burro, você não sabe fazer nada direito, para uma criança. E ele não sabia por que estava tomando bronca. Então, por causa de uma bronca que marcou ele aos 6 anos de idade, ele se sentia incapaz com 27 anos. Ele se Hum. sentia incapaz até hoje e não começava nada, por medo, porque o pai dele instalou na cabeça dele: você é burro, você é incapaz. E de tanto que a gente ouve essas coisas, tipo assim, porra, ganhar dinheiro é difícil. Pô, dinheiro não traz felicidade. E mesmo que seja uma frase clichê, só que de tanto que as pessoas repetem na nossa cabeça, a nossa mente, o principal objetivo da nossa mente é nos proteger, é a autopreservação. Então, quando eles ouvem que, pô, dinheiro não traz felicidade, mas eu preciso me manter feliz, ele quer deixar o dinheiro longe. Parece piada, mas o subconsciente ele É, ouve. Aí ele grava, ele fala, pô, beleza, anotei uma vez, dinheiro não traz felicidade. Aí vai de novo, pô, outra pessoa falou, dinheiro não traz felicidade. Aí ele vai, é, uma hora ele fala assim, pô, dinheiro é um perigo. é. Se minha função é me proteger e me manter feliz, e dinheiro não traz felicidade, eu vou fazer o cara gastar que nem um louco. Aí você Pô, a vê o... mesma coisa, Pyong, com tempo, porque as pessoas falam assim, eu não tenho tempo, eu tô corrido, eu tô cheio de urgência, minha agenda tá abarrotada, minha Não há, vida é uma zona. Então ele começa a reforçar isso tanto, tanto, tanto que ele fala para os outros, eu tô ó, correndo, eu tô corrido. não consigo acordar cedo. É impossível. Exato. Tipo, não que você tenha que acordar cedo, mas assim, você fala assim, ó, é impossível acordar cedo. Não é É, impossível. Você colocou isso na sua cabeça. Aí a pessoa, putz, mas, cara, não tem como ganhar tudo isso. Ah, não tem como. Porque aí o que bate na crença? Só pra, um exemplo simples que eu dou nos treinamentos.
Se eu hoje, por que que tá, para você reconhecer uma crença ou uma informação na cabeça, é só falar para a pessoa e ela questionar, porque tem um filtro na nossa cabeça. Eu falo assim, ó, isso aqui é um quadrado. Aí a pessoa olha e fala assim, não, o cérebro reage. Fala, não, peraí, Pio, isso aí É, não é um quadrado, isso aí é um triângulo. Mas no meu universo eu falo, não, 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 isso é um quadrado. Aí o cérebro de novo fala assim, pera, ele tá falando besteira, isso é um triângulo. Então não importa quantas vezes eu fale, porque você aprendeu e repetiu e aprendeu. Então sua cabeça sabe de uma coisa. Aí ele vai falar, ele gravou a informação. Caramba, mano, cachorro é perigoso. Uma vez eu fui mordido. Todo cachorro é perigoso. Todo cachorro é perigoso. O nosso cérebro, ele generaliza, ele deleta sim. informações e ele distorce. Por isso que vira telefone sem fio. A gente É, ouviu uma coisa, aí quando conta para outra pessoa já mudou tudo. Aí quando essa pessoa conta para outra já mudou tudo. E aí ele grava que todo cachorro é perigoso. Aí começa a gerar uma fobia para proteger, olha isso que louco. A fobia é, social, a timidez e a maior fobia do mundo é a glossofobia, que é o medo de falar em público. E essa fobia é uma proteção, porque a pessoa, toda vez que ela se expressava, ela era reprimida. Quando ela fazia a apresentação de trabalho na escola, sofria bullying, é. de burro, caçoavam, davam risada. Aí o subconsciente fala assim, cara, meu Deus, toda vez que eu falo em público, eu sinto um negócio tão negativo. E aí o subconsciente, com a função de eu tenho que proteger essa pessoa de passar emoções negativas. Então o subconsciente está toda hora assim, ó, negativo? Quero nada. Coisa ruim? Não quero não. Então não importa se é coisa boa. Se está instalado na cabeça de que é uma coisa ruim, acabou. O subconsciente vai te proteger. E nessa briga contra o consciente e o subconsciente, 99% das vezes o subconsciente ganha. Que é a procrastinação, que é a depressão, que é a ansiedade, que é a fobia, que é os vícios. Pô, não faz sentido na cabeça. De forma consciente, você fala assim: o que você fuma? Ah, fumar me relaxa, me desestressa. Ah, fumar É. cria os motivos dele. A mente consciente, ele cria desculpas. Sabe aquelas pessoas que criam desculpa em tudo para falar, pô, tô certo, ou não, eu posso. Não, eu fiz 5 dias certo da dieta, hoje eu posso dar uma fugidinha, tudo bem. Cria desculpas para sabotar. Exatamente. Então são os sabotadores. E aí, putz, que assunto que eu tava? Perdi a linha Já agora. falando sobre as crenças, Do e a gente está exemplo. falando dessas crenças que instalaram na nossa cabeça. Mas Então, como que o nosso cérebro pode mudar essa crença? Como que a gente pode, por exemplo, a crença da eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo acordar cedo? Como você muda isso? a questão é, primeiro precisa ver se está em nível consciente, se você está sendo é, se você tá sendo safado e querendo inventar desculpa porque isso tá raso e tá fácil de mudar, mas você dá desculpa porque você não quer. Então, Sim. o fato que, quando a gente descobre que tá no subconsciente, é assim, ó. Quero parar de fumar. Dá câncer, faz mal, minha esposa odeia, meus filhos odeiam, quero parar. E o cara não para. E aí não consegue parar. Porque no subconsciente tá instalado assim, ó. Cara, cigarro te traz segurança. Cigarro te traz É. acolhimento. As pessoas só interagiam com você por causa nos grupos de cigarro. Você precisa do cigarro. Aí ficou tão enraizado que não consegue. Mas então tá no subconsciente. Como é que muda? Ai, não tenho tempo. Ai, dinheiro não traz felicidade. Ai, compulsão de gasto, tem que gastar tudo. Não dá para investir. Ai, eu ganho 1.000, não dá para investir. Ganho 10 mil, não dá para investir. Ganho 50 mil, não dá para investir. Torrei tudo, tô endividado. É o comportamento que está instalado na cabeça. Então, como é que faz? Hoje, a gente sabe que através da hipnose, você se comunica com o subconsciente, você pode reprogramar isso. Mas por que, que é diferente com a hipnose e sem hipnose? Porque você tá. É como assim: tem um muro, tem uma parede maciça entre o teu consciente e o seu subconsciente. Quando a gente quer mudar a força, com a força de vontade, né? A força de vontade é uma bateria. É. Ela esgota, aí repõe. Porque motivação se repõe, né? As pessoas estão motivadas, palestra motivacional. Uhul, meu Deus, vamos lá, vamos arrebentar o mundo, vamos bater as metas. Uma semana, Uhul, meu Deus, minha vida é uma bosta. Eu não sei o que eu tô fazendo. Aí depois vem outra palestra, a pessoa faz de novo. Uhul, vamos arrebentar, vamos dominar o mundo, vamos quebrar tudo. Então dá para encher essa força de vontade e motivação. Só que aí esgota rápido e não tem consistência. E aí a gente pega esse muro que tem, a gente com a hipnose a gente consegue achar uma porta. A gente vai buscando e fala, porra, tem uma porta ali.
A gente abre essa porta. A chave para abrir essa porta é a hipnose. A hipnose abre essa porta onde a gente consegue acessar todos os arquivos, memórias do passado, memórias traumáticas, coisas que você nem sabe que estão te atrapalhando, te afetando, mas estão. Então, quando a gente vai fazer terapia, geralmente, não necessariamente a gente precisa acessar todas as memórias, mas vem memórias de quando a pessoa tinha 3 anos, ouviu os pais brigando, gerou insônia porque os pais brigaram e o pai falou que só não ia embora por causa da filha. Aí a filha precisa ficar em alerta. Gera insônia, gera ansiedade, gagueira, porque levou bronca quando tinha 3 anos, foi reprimida de falar, queria chorar, falou que se chorasse ia apanhar mais, aí engoliu o choro, reprimiu o sentimento. Por isso a gente chama de psicossomático. Ele somatiza no corpo e uma hora o corpo cobra, uma hora a mente vai cobrar. Aí tudo isso Os está lá. pais deveriam, todo pai deveria ter um curso sobre como blindar a mente do seu filho de você próprio, né? Porque os Todo pais pai. são destruidores, cara, de sonhos e de Então, futuros profissionais, né? num momento de raiva soltou uma frase para você É, não nada, mas sempre quem apanha lembra. Quem apanha é, lembra. E aí se você tá nervoso, mano, você pode ser o melhor pai, melhor mãe do mundo. Um dia que você tá nervoso, soltou uma frase e, cara, tipo, ele tava tão empolgado, porque assim, sempre tem duas expectativas. A expectativa do filho e a expectativa do pai. O filho faz um negócio assim que parece besta, mas para ele é tudo. Meu Deus, eu fiz um castelo de Lego, eu preciso mostrar pro meu pai, meu Deus, que coisa incrível. E o pai fala assim, meu filho, vai brincar com a mãe, tô sem tempo. Nossa, é. sei lá, qualquer comentário tipo esdrúxulo, sabe? Tipo, ai, dava pra ter feito melhor, não é uma porcaria. Qualquer comentário, mano, destrói a autoestima da criança. Mano, aí essa pessoa não vai ter autoestima nem ferrando pro resto da vida. Vai estar sempre assim, putz, eu não sou tão bom. Eu não sou tão bom. Então, todos os pais e mães deveriam ter, no mínimo, de conhecimento de comunicação, hipnose, como funciona É. o cérebro, como funciona a mente. Quando você entende sobre neurociência, que é o que a gente ensina no Instituto Quasar, tipo, a gente ensina hipnoterapia, hipnose, neurociência, para mostrar como a hipnose está atuando no cérebro físico. E aí, isso vai. Quando você entende que, de noite acontece um processo que vai gravando e enraizando. Então você já sabe, você não pode dormir brigado com tua esposa. Isso piora a situação. Tem Sim. que resolver. Você não pode dormir com pendência com o teu filho. O teu filho não pode dormir e deixar gravar, enraizar mais forte ali a conexão neural de uma coisa negativa que foi feita. Então, assim, por isso que tem que aprender a resolver as coisas rápido, a se comunicar de forma eficiente. Por isso que eu gosto muito de comunicação, como o cérebro funciona, a mente humana. Mas o que a hipnose faz? Como a hipnose ajuda? Ela entra na tua parte interna. Ela entra na programação. Tipo, é o hardware, né? O cérebro, tudo esse nosso corpo, o coração, tudo é o hardware. O computador é a cópia, né? Nosso... E aí a programação do Windows que está aqui dentro é onde a gente acessa com a hipnose e gira a chave. Falando um pouquinho mais sobre isso, não sei se você conseguiria me responder isso agora, que eu sei que pode ser uma pergunta difícil, mas enfim, as nossas memórias, aí todas as nossas concepções, teoricamente ela fica no nosso hipocampo, que é a nossa região de memórias, onde eu estou falando não para você, mas para as pessoas que às vezes não sabem sobre isso. Então, o hipocampo é o lugar onde você tem as suas memórias. Aí você tem o seu córtex pré-frontal, que é a sua razão, onde você literalmente planeja, toma decisões, onde você decide o que vai fazer. E você tem já aí algumas áreas que é o seu sistema, caramba, que é das suas emoções. O sistema Límbico. límbico, exatamente. O sistema límbico que vai controlar suas emoções, que vai controlar a liberação de adrenalina no seu corpo, de cortisol, que vai liberar até o neurotransmissores como a oxitocina, que são transmissores positivos para você. Quando você hipnotiza uma pessoa, vocês já conseguiram entender que área do cérebro que isso está afetando? Claro que o hipocampo vai porque você tem que mudar aquela memória, né? E como isso A gente já pode. fez, a gente até fez experiências, porque a gente tem agora o neurocirurgião do Albert Einstein, né? Ele é especialista em dor. A gente fez algumas gravações com, sabe, Eletroencefalograma. todos. Tipo, a gente fez eletroencefalograma, a gente fez um, a gente fez com outra máquina também para detectar os níveis de consciência, para até onde a pessoa chega, batimento cardíaco, pulso, tudo. Assim, a gente fez um material sobre isso, mas a hipnose em si, ela ativa e atua em várias áreas. Tipo, tá praticamente ativando não só uma região específica, mas vários, tipo assim, uma hora é emoção, outra hora é acessando memória, outra hora. Então, assim, é uma mistura de coisas que acontece. A gente sabe que tá fazendo o quê?
A gente está falando de conexões neurais que se formam. A gente ensina o cérebro a pensar de forma diferente. Por que a gente não consegue apagar a memória? A gente não consegue apagar. Não se apaga a memória. A gente consegue dar um novo significado para ela. E, por exemplo, a pessoa... É um exemplo básico só para você entender o que está acontecendo no cérebro em si, né? Não em uma área específica. Mas quando a gente fala de memórias, que nem se falou, acessou a memória. A pessoa tem fobia de dirigir. Nossa, tanto de gente tem fobia de dirigir, não consegue pegar no volante. Tá disparando, temos várias conexões neurais que formam teias neurais. Então tem uma disparando aqui, vamos supor, tema, o carro, que é dirigir, ou o carro. E a conexão disparando junto ao mesmo tempo com ela é medo. Ele faz isso aqui, ó. Porra, carro é medo. Falou de carro é medo. Fobia, medo, medo, medo. O que a hipnose faz é dar um novo caminho dela enxergar de uma forma diferente. E aí ela gera novas conexões. Essas outras do medo não deixam de existir. Quanto mais você usa, é a lei do uso e desuso. Quanto mais você usa, mais ele enraiza e vai ficando forte. O conhecimento que você pratica, a habilidade que você treina, ele fica para sempre. Você pode ficar 2, 3, 5 anos sem falar sobre produtividade nada. Se eu pedir para você dar uma palestra, vem tudo. Eu treinei break e parei durante... Eu tô há 8 anos parado. Se eu subo no palco e peço para fazer uns pulinhos de ponta cabeça, dançar, fazer uma coisa, eu consigo. De tanto que eu treinei. Então tem coisas firmes. Aí eu dou um novo caminho para a pessoa. Ó, dirigir é seguro. Dirigir, confiança. Eu conecto elas. A pessoa tem aqui as outras conexões, mas ela ativa essas. E por tanto uso dela, ela fixa aqui. E essa, pela lei do uso e desuso, ela acontece a poda sináptica. Ela se desfaz. Então, em algum momento lá na frente, pode ser que desapareça. Tanto que é interessante, porque antes eu achava que todas as memórias, na teoria, todas as memórias da nossa vida estão gravadas na nossa cabeça, no nosso subconsciente. Na teoria. E quando você vai ver na neurociência, existe esse acontecimento de poda sináptica. A poda sináptica, ele... Tchau neurônio, tchau conexão, tchau memória, tchau o que estiver envolvido nessa conexão. Então existem memórias que são perdidas sim. Mas tudo que forma nosso caráter, nossas programações, nossos medos, traumas, nossas personalidades, está gravado. E o que está vinculado, as memórias vinculadas a isso, estão bem gravadas e guardadas no subconsciente, mesmo que a gente não lembre e não acesse. Uma das coisas que eu já li bastante sobre isso, eu gosto de fazer, eu até falo para as pessoas, acho que o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário, né? Então, Tanto que tem várias provas aí, se você botar um óculos, por exemplo, de realidade virtual, realidade aumentada, o teu cérebro acha que aquilo realmente é real. E aí ele cria essas situações, cria o disparo dos neurotransmissores, etc. Você acha que as pessoas se programarem, visualizarem coisas sobre a sua vida, é alguma coisa que o resultado é efetivo? Porque eu sempre defendo isso, tem muito estudo falando sobre que sim, mas eu queria ouvir a tua visão como hipnólogo, o que você faz para as pessoas. Por exemplo, o cara tem medo de falar em público. Então, ele, toda vez que pensou em falar em público, já vem aquele medo, a sensação, aperta o coração, dá borboletas na barriga. Agora, se ele começar a pensar o seguinte, ele começar a se imaginar num palco e ele começar a falar para as pessoas aplaudindo ele e tal, ou seja, ele cria um novo cenário para essa fobia que ele tem. Isso é uma coisa que os atletas usam para treinar. Na hipnose é o mesmo processo? Na hipnose, isso é uma das técnicas, uma das formas. A gente tem vários nomes, mas a gente chama ponte ao futuro. Primeiro que a pessoa que está com uma fobia, ela não consegue criar essa imagem que você falou. Se ela tem uma fobia muito forte, uma crença muito forte enraizada, o processo certo, por isso que no consciente não adianta você chegar e falar para a pessoa, pô, faz todo dia. A pessoa pode ficar uns 5, 6 anos fazendo e talvez comece a surtir efeito. Agora, se você está no interno com aquela pedra lá dentro enraizada, você precisa quebrar ela, que é o quê? Ressignificar e ver por que a pessoa tem aquele medo. A gente usa, tem N técnicas da hipnoterapia que você pode usar. Mas vamos supor, usa regressão. Regressão é acessar a memória responsável por aquilo. E aí muita gente tem preconceito, não é regressão. Regressão é acessar memórias. É como se você estivesse clicando com o mouse nas pastinhas do Windows. Pô, tô procurando aqui, que memória tá com defeito? Que pasta que tá com defeito aqui? A gente acha o arquivo com defeito e passa o antivírus, plim, fica azul, verde, legal, tá tudo bem, agora não precisa ter medo. E aí a gente faz um negócio chamado ponte ao futuro, que é o quê? A pessoa visualizar essa cena que você disse, essa cena futura que a pessoa quer.
Mas não só visualizar. A gente faz a pessoa viver esse momento. No subconsciente fica tão real e a pessoa vive esse momento que geram conexões neurais diferentes. E é muito louco. Tem um doutor chamado Dr. Joe Dispenza. Ele é um especialista em cérebro, neurociência. Ele tá no documentário Rio. Já assistiu esse documentário, Rio? Já vi, muito bom. Esse cara é muito bom. E não tem diferença. Quando você imagina, e o cérebro, a gente tem. Isso é fato, né? O cérebro não diferencia o real do imaginário. Quando você se imagina numa situação futura e fica focado nisso, o seu cérebro ele muda, gera novas conexões e ele vira o seu cérebro do futuro. Sem dúvida. Quando ele botou um texto, eu falei, caraca, velho, eu já sabia. Mas quando ele explica de fato que no cérebro físico, quando você cria uma situação, imagina, você vê nela, você explora ainda mais a imaginação. Tipo assim, não é só tipo, vou ser rico. Não, peraí. Me imaginar dirigindo um carro que eu quero, tendo a família que eu quero, as características dessa família, a característica da casa que eu quero, usufruindo da piscina. Então, quanto mais você instiga a imaginação, mais você consegue com a auto-hipnose, é você entrar no estado de hipnose e fazer esse exercício de visualização que você falou. Né? Esse exercício de visualização. Chama de... Ponte para o futuro. Dentro da hipnose, é mais efetivo, porque você vive esse momento, aí seu cérebro do presente vira o teu cérebro do futuro, naquela situação. Aí o subconsciente, ele traça caminhos para você alcançar esse objetivo. O como, a estratégia, tipo, possibilidades. É muito louco isso, então... Eu tive uma experiência com o SEALs, que é o grupo de elite aqui da Marinha Americana, e como eles treinam, tal, principalmente a parte de produtividade deles. Foi muito bacana a experiência. E uma das coisas que eles fazem é o poder da visualização, cara. Eles treinam o cérebro deles para se ver dentro da operação, para ver cada milímetro do que eles vão estar fazendo, para interagir com os outros pelo seu pensamento, porque aquele treinamento que ele faz no cérebro é aquele treinamento que no real vai literalmente acontecer, ou vai errar menos literalmente, né? Então é muito poderoso isso. É muito poderoso. Outra coisa, eu lembro de um negócio muito chocante, já que você falou no treinamento, vou falar de um negócio que você falou que me marcou muito, que eles dão um tiro na perna, né? Eles dão um tiro na perna, eles fecham os olhos e eles têm que estancar o sangramento. Controle de sangramento. Hoje não só os SEALs treinam esse tipo de coisa, mas tem várias forças armadas aí de países que estão treinando, entendendo o seguinte, que o poder de meditar, de respirar diferente, ele pode controlar o teu batimento cardíaco, o teu nível de pressão arterial, que literalmente pode diminuir o nível de sangramento que você tem para ele fazer um curativo, para ele conseguir fazer alguma coisa diferente. Né? Então isso realmente é o poder do cérebro. As pessoas, é o que eu falo, Pyong, o Brasil tinha que pensar mais. As pessoas que estão assistindo a gente, eu estou numa campanha muito forte para... As pessoas têm que usar mais o cérebro delas, porque elas usam tão pouquinho, e aí elas vivem uma subvida. E se elas vivem uma subvida, elas não podem... Elas não vão... Oi? As pessoas vivem, a grande maioria das pessoas vive na Matrix. Total. Pô, Total. tô aqui, tô no meu flow, tô vivendo, tá tudo bem e tal, e vai vivendo, e não questiona, não quer evoluir. Cara, eu fico muito triste. Quando você falou assim na mentoria, porque é uma coisa que eu sabia, mas quando você falou, quando você verbalizou, eu falei, nossa, cara, eu fiquei triste pelo Brasil, eu fiquei triste por mim, pelo país. Tudo. Você falou, cara, a gente nunca vai exportar tecnologia. A gente não investe em tecnologia, mano, pessoas, a gente não tem. A gente simplesmente não fabrica carro, não tem nada, não exporta tecnologia, não exporta inteligência. Tipo, a gente está sempre atrás de inteligência artificial, a gente está atrás em tecnologia, internet, a gente está atrás em tudo. E não tem um cenário que, tipo, pô, a gente vai ter uns cara foda aqui do Brasil, que a gente vai exportar tecnologia. Não tem. Tipo, é triste, mas... A Finlândia tem, a Suécia tem, a Noruega tem, o Portugal hoje tem, Estados Unidos nem se fala, China nem se fala, mas o Brasil... Israel, fui visitar Israel, nossa. Eles são insanos, eles são o segundo Vale do Silício. E aí, uma coisa interessante também, que eu não sei se eu te falei sobre isso, o cérebro, ele é tão... As pessoas estão focadas em específicas coisas, mas por que eu entrei e mergulhei na hipnose? Porque tem tanto conhecimento que parece, tipo, meu Deus do céu, ocultismo obscuro ou coisas surreais. Cara, na hipnose existem estados de profundidade. Quando a gente guia a pessoa para o estado de profundidade para terapia, é um estado.
A gente chama de sonambulismo. Não tem nada a ver com sonâmbulo, mas a gente chama de sonambulismo no estado mais profundo da hipnose. E um cara chamado Dr. James Dale, que trabalhava na Índia, em Calcutá, ele descobriu um estado abaixo desse, onde a pessoa entra num estado tão profundo que acontece 3 coisas de forma automática. Anestesia geral do corpo. Então é um estado que, se você enfiar uma faca na coxa da pessoa, a pessoa não reage. E a gente fez alguns testes com esse neurocirurgião do Hospital Albert Einstein. A gente fez testes nesse estado. Meu, você pode cortar a perna do cara fora. O cara Cara, não... Acontece essa analgesia geral, catalepsia, que é tipo, se você levantar o braço da pessoa, o braço fica. cara. Pode deixar 2 horas que o braço fica. E aí a ausência do Qual que é o nome? Peraí, qual que é o nome? estado Esdaile. Ok, tá. Mas aí eu vou te E qual que é contar. aquele que ele, literalmente ele fica morto? Que uma vez você me falou que você Não, não, pode não. deixar o cara... Ah, então eu te contei desse estado. Vou te falar. É, E aí, esse estado Isdale é o que acontece isso, a ausência dos estímulos externos. Você pode gritar no ouvido da pessoa, dar tapa, soco, quebrar o nariz da pessoa, a pessoa não reage. Anestesiou o corpo geral. E aí tem... Aí acharam que esse era o nível mais profundo. Que você pode fazer uma cirurgia sem anestesia. O cara descobriu, um cara chamado... chamam de estado de Secord. Secord. isso. Estado de Secord, que ele nomeou de Ultra Depth. Ultra D-E-P-T-H. Depth. Ultra Depth. Que nesse estado, a pessoa praticamente parece morta. A pessoa fica pálida. Os batimentos É. cardíacos caem para, tipo, 5 por minuto. Tipo, Você falou que se pegar o braço da pessoa, ele literalmente cai, né? A pessoa tá morta ali. tá morta, cai. E outra coisa, 2 coisas que sabem desse estado. Além de batimentos cardíacos reduzidos, além desse estado que parece que a pessoa morreu, qual que é o lance? Uma cura rápida. Descobriram que o corpo começa a se curar muito rápido. E aí, o que eu comparo esse estado? É o estado de hibernação do urso. Tá vendo? Consumo de energia baixo, batimentos cardíacos reduzidos, não precisa se alimentar para poder se manter. E aí que a gente chegou numa conclusão, conversando sobre esse estado, que já viu casos que o caixão, quando tiram o caixão, tem marca de mão da pessoa? Cara, sabe que eu morro de medo de morrer? Por isso que eu quero ser cremado, pra não ficar lá tentando. Puta, imagina. Tem gente que já aconteceu N vezes de darem a pessoa como morta e a pessoa ressuscitar. Eu É, acredito que a pessoa entrou nesse estado de Secord, que parece que a sim. pessoa morreu, batimentos cardíacos assim, nível baixíssimo, absurdo, e aí dão como morto, aí enterram a pessoa. Aí uma hora a Tá pessoa louco. volta, é foda, mas, meu, tem muitos casos, se procurar, que a pessoa marca de mão no caixão querendo sair e morre asfixiada. É, tá louco. Então, esse estado, eu não vi pessoalmente, eu vi pessoalmente uma vez, em Belo Horizonte, um cara que veio ensinar a gente sobre sonhos lúcidos. É, Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer, sobre sonhos lúcidos. né? Mas fala disso, depois eu faço a pergunta. Esse cara, ele falou, cara, o estado de Secord, ele não tem um objetivo muito específico, então não é tão funcional e útil. Se quiser curiosidade de aprender, tem na internet lá, com um cara que patenteou, você aprende no DVD, $700, você aprende. Mas é meio inútil para nosso dia a dia. Só que aí ele usou para quê? Ele estava muito bêbado, aí ele entrou em auto-hipnose para esse estado, ele voltou, tipo, sóbrio. O metabolismo, o corpo acelerou o processamento do álcool ali, ele tava caindo, assim, o ruim podre, e voltou e, continuou bebendo mais. Então, não só para isso, mas, por exemplo, eles testaram também que quando você corta a pessoa... Isso lembra, sabe o quê? Star Wars, cara. Os caras, quando entram naquelas câmeras para fazer a cura, eles fazem isso, derrubam o corpo se auto-regenerar, passa o scannerzinho, totalmente Star Wars isso aí. Mas aí, por exemplo, descobriram que quando você corta o braço, faz um ferimento numa pessoa nesse estado, a pessoa se cura muito mais rápido. Porque a economia de energia é muito grande. E qualquer coisa que precisa ser recuperado, ele se recupera. Então, para alguns tipos de doença causa. Aí entra em sonhos lúcidos. Esse cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Primeiro faz o seguinte, o que são sonhos lúcidos? Sonhos lúcidos são sonhos que você acorda e controla. É como se você estivesse acordando e você sabe que você está sonhando. Então você fica lúcido dentro de um sonho e você controla ele todo. E aí esse cara, que é um dos maiores especialistas do mundo, é um polonês chamado Michał Czeslatkowski, ele veio dar aula de sonhos lúcidos. Falei, não tem nada a ver comigo, mas vou fazer.
Cara, é muito louco, porque no primeiro dia de curso, eu consegui ter sonho lúcido num cochilo que eu tive no almoço. Existem várias Caramba. técnicas e tem como você controlar 100% do sonho. Tem 100. alguma que você possa ensinar para o pessoal fazer hoje à noite, antes de dormir? Então, o mais rápido para poder o pessoal ver, no meu canal tem uma auto-hipnose para sonhos lúcidos. Tem um Boa. vídeo onde eu explico, tem 2 vídeos. Sonhos lúcidos, como ter sonhos lúcidos. Esse é um vídeo que eu explico. E outro vídeo, auto-hipnose para sonhos lúcidos. Só que o truque mais maneiro que eu aprendi e que me fez ter sonhos lúcidos no primeiro dia foi o reality check. A checagem da realidade. Como você sabe que você não está sonhando agora comigo na live? Como você sabe que não é um sonho, Christian? Sei lá, porque eu consigo me beliscar e sentir. Nos sonhos também conseguiria beliscar Mas e eu tô sentir. tomando água, no sonho não teria água. Ou eu tô fazendo xixi na cama, Você alguma coisa consegue. deu errado. O teste o checagem de realidade que ele ensinou pra gente é simplesmente assim, ó. Em vários momentos do dia, se torna um hábito você pegar, ó, quando você respira, o ar entra, não entra? Ah, e quando sai? Não. Pega e tampa o nariz. Ah, Puxa o ar pelo nariz. não vai. Não puxa. Dentro do sonho, o ar passa. Hum, Mesmo que você faça isso. Então ele falou, fica o boa. dia inteiro fazendo isso aqui, ó. Quando lembrou de fazer, deixa eu ver se eu tô sonhando. Ah, não tô. O ar não passou. O que aconteceu no primeiro dia? Eu fiz tantas vezes e aí eu dormi. Cochilei no almoço. Dentro do sonho, em algum momento, não sei porquê, eu fui fazer o teste de realidade. Quando eu cobri o nariz e respirei, o ar passou como se tivesse com as narinas abertas. E o que aconteceu com o meu cérebro? Ele, puf, como se tivesse dado uma mini explosão. Eu falei, tô sonhando. E aí, esse totem me fez ter vários sonhos lúcidos durante semanas. Porque quando você tá no sonho e parece tudo normal, tal, de repente fala, pô, vou fazer a checagem. E o ar passa, você fala, tô sonhando. Aí você já entrou num outro frame, outro esquema. Top. Só que o que acontece para as pessoas que não praticam? O subconsciente, ele te expulsa. Porque quando você dorme e tem o sonho é uma forma de processar informações, memórias, preocupações, dados e não sei o quê. Tá fazendo, sabe, desfragmentação de disco? Perfeito. Tá fazendo. É que travou sua imagem aqui, aí você precisa ouvir sua voz. E aí ele tá fazendo desfragmentação de disco. Só que aí do nada o seu consciente acorda no sonho, ele acorda, aí você fala, pô, tô sonhando. Aí o subconsciente ele fala assim, aqui é minha área. Você não pode acessar isso aqui. Você não pode Agora, estar no sonho. Aí ele só te chuta. E aí você uma pergunta acorda. sobre isso. Enquanto você está nesse sonho lúcido, é o melhor momento para a gente poder até lidar com essas crenças, mudar coisas, na é verdade. É Porque o lugar para você mudar a tua vida. está no subconsciente. Exato. Só que o que acontece? É uma questão de treinar para você poder ter sonhos lúcidos controlados. E você tem formas. Você percebeu que está sonhando? Tem uns exercícios para você manter a estabilidade do sonho. Porque você pode perceber, já aconteceu com todo mundo. Percebeu que está sonhando? Fica um pouquinho, segundos, minutos, pum, você acorda. Você fala, puta, eu sabia que estava sonhando. E às vezes, É. raramente você fica um pouquinho e depois você esquece que estava acordado. Você continua sonhando como se fosse a realidade. Então, quando você acorda no sonho, você faz o reality, o checagem de realidade, acordou. Você precisa estabilizar o sonho. Você precisa aguçar os 5 sentidos. Você precisa incentivar os 5 sentidos. Você precisa tocar nas coisas. E no sonho tornar ele mais real possível. Olhar para as coisas com foco, desfoco, olhar para as coisas longe, sentir o cheiro do ambiente dentro do sonho, começar a andar, sentir o peso do pé. Então, assim, quando você estabiliza, você começa mais tempo no sonho. Até que chega um momento, depois de treinar várias vezes, durante dias, semanas, meses, dependendo das pessoas, dependendo da auto-hipnose, da capacidade da auto-hipnose da pessoa, você consegue fazer exatamente igual no filme A Origem, do Leonardo DiCaprio. Você consegue criar coisas, você consegue trazer pessoas que você quer conversar, você consegue criar, tipo, pô, quero conversar com o Steve Jobs. Não, Steve Jobs não. Vamos falar com o Bill Gates. Você consegue conversar com o Bill Gates na sua frente, você consegue conversar com o Michael Jackson na sua frente, você consegue voar. Muita gente já teve experiência de voar sem querer e lembra do sonho, mas a questão é que você consegue controlar. Esse polonês que ensinou pra gente, ele disse que aprendeu a andar a cavalo no sonho.
pelas referências que ele tinha de filmes, vídeos, conhecimentos, tal, ele trazia o cavalo, ele começou a aprender a andar a cavalo no sonho, e na vida real, quando ele foi executar, ele conseguiu andar a cavalo. Então existem... Por que eu treinaria sonhos lúcidos? Primeiro fator, é o que você disse, você está no consciente. Se lá você perguntar, você controlar e falar assim, o que está causando meu bloqueio financeiro? O que causa minha compulsão alimentar, minha compulsão de gasto? Pum, ele aparece para você. E aí você consegue tratar de forma figurativa lá dentro. Óbvio que se você fizer um treinamento de hipnose, ou que você tenha um conhecimento de como se faz uma terapia, é muito mais eficaz. Mas lá dentro você consegue acessar o subconsciente. E lá, como tem várias coisas da sua memória, você consegue reviver momentos. E um teste que eu pedi para um aluno meu fazer, o cara tava E mudar momentos, né? Hã? E mudar momentos que não são positivos para você. Mudar momentos, reviver momentos, você consegue criar novas coisas, voar, você pode ter experiência. O polonês, ele falou, cara, teve uma vez que eu queria ter a experiência de ter uma visão 360. E ele fez. Foi uma experiência bizarra, porque agora, como ser humano, a gente não consegue pensar como seria ter uma visão 360. No sonho ele conseguiu. E no sonho ele conseguia ter 6 braços. Mas como seria ter 6 braços? Como é que controla isso? E no sonho você consegue reproduzir isso. E aí, o que ele falou também? Que louco, né? Dá tempo de você praticar coisas como dança. A memória que você cria de dança, do movimento que você faz dentro do sonho, ele se replica de uma forma para o mundo real. E o teste master que eu fiz, o master que eu pedi para um aluno fazer, porque um aluno meu, que é o Everton Shibata, ele chegou no nível quase que máximo da auto-hipnose. Ele faz o que quiser com a auto-hipnose. Se falar assim, ó, você consegue ver todo mundo pegando fogo agora? Ele não precisa nem piscar mais. Cara. Ele pensa, ele enxerga todo mundo pegando fogo. Tá, mas você consegue anestesiar seu braço agora se eu quiser enfiar uma faca? Ele pega, anestesia e você consegue enfiar uma faca no braço dele. Foi muitos meses de prática, anos de prática. Aí eu falei, e sonhos lúcidos? Você consegue ter só fazendo auto-hipnose, sem ser esse negócio de checagem de realidade, anotar o sonho, treinar pra caramba? Ele falou, consigo. Falei, faz um teste pra mim. Vê quanto tempo você consegue ficar com uma segunda vida no seu sonho. Como assim? Eu falei, cria para você, avisa teu subconsciente, que a comunicação com o subconsciente dele é muito eficaz. Falei, cria um personagem, uma vida paralela, como você quer ser, formato seu rosto, sua família, casado, solteiro, casa, carro, onde mora. Cria isso. E quando você dormir de verdade nessa vida, você vai acordar nessa sua outra vida. Só que quando você dormir naquela sua outra vida, quando dormir naquela outra vida, você acorda para essa vida. Só que no segundo dia, quando você dormir nessa vida, a vida lá continua no sonho. Como se fosse um dia novo, o dia seguinte do sonho. Ele conseguiu fazer durante um mês seguido. Ele teve uma segunda vida paralela durante um mês. E ele poderia ter tido mais tempo, só que ele parou o teste. Então, assim, tem tanta coisa que a gente não sabe de fato, tanta coisa que a gente tem acesso hoje, que pra mim é bizarro, pra mim é normal falar disso. Pra mim tem gente que tá assistindo e falando assim, cara, que menino retardado, que menino idiota, que menino maluco. O que ele tá falando não faz sentido nenhum. Mas, cara, a gente consegue... tem que checar, né? Isso aqui, eu ficava toda hora fazendo isso. Então, tem coisas que a gente não conhece. É só porque é a ignorância nossa. A gente desconhece. É só daí a fundo, praticar, ver de fato o que funciona. Porque não é teoria. Eu tô falando de prática. Eu tô falando de coisas que eu fiz, eu experienciei, meus alunos fizeram, outras pessoas do treinamento que estavam comigo fizeram. Então é uma coisa muito louca. Dá pra você estudar, dá pra você o cérebro do ser humano, Pyong, é um negócio surreal. E se as pessoas não usam, eles vão ver uma subvida. E é isso que a gente precisa fazer: expandir o cérebro para ser mais produtivo, para ganhar mais, para ter mais qualidade de vida, para ser menos depressivo, para ter menos problemas, porque a vida, ela pede mais a gente. Deus fez a gente para ter uma vida abundante. E feliz. E se as pessoas... próspera e feliz. É isso. Se as pessoas não vivem essa vida abundante, de qualidade mesmo, você está fazendo o que com a sua vida? Essa é a pergunta. Gente, chegamos no final. Eu queria agradecer meu amigo, meu irmãozinho, cara, não tem nem o que falar de você, Pyong. Você é um cara que pode contar sempre comigo aí que você precisar. Aprendo muito com você. Queria agradecer você por estar aqui, por dedicar um pouquinho do seu tempo aí com a minha audiência para falar um pouquinho sobre hipnose. E deixa você dar as considerações finais aí para o teu público. Não, eu quero agradecer muito, Christian, pelo convite. E você sabe que, quantas vezes você me convidar, quantas vezes se quiser, eu vou estar aqui para te ajudar. Eu sempre fui muito mais ajudado por você do que eu te ajudei. É essa percepção que eu tenho.
E como você foi o primeiro empresário, o primeiro mentor, de fato, que tipo, me abraçou, que eu tive, cara, eu tenho uma consideração muito especial por você. Desde aquela primeira conversa que a gente teve, tipo, eu era só um maluco falando pra você, pô, vou ser bilionário. Aí, mais um maluquinho. Aí a gente teve o almoço, aí você me convidou no almoço. Cara, a consideração que eu tenho por você e pela sua família, assim, é surreal. E vendo a evolução que foi, né, tipo, de onde a gente estava, no começo de 2017, naquele evento, quando eu te abordei depois da palestra, e depois de tudo que acabou se realizando, outras coisas não, outras coisas mais do que imaginava, essa aventura maluca que a gente teve. Então, você pode ter certeza que eu te considero um irmão mesmo, assim, mais do que um familiar. E eu agradeço pelo convite para poder falar com a tua audiência, de poder compartilhar um pouco do que eu adquiri nesses últimos anos. E pode contar comigo também sempre, porque, cara, eu vou contar mesmo. Quando eu tiver que contar com você, igual a mentoria, eu falo, não, Christian, eu vou contar com você. E como eu falei, cara, eu quero fazer negócio, eu quero fazer business com você. Eu sou muito seu Vai fã. ser sócio, Pyong. E, ó, vocês vão ver, essa aqui é uma promessa, eu e o Pyong vamos fazer sócio de alguma coisa. A gente já está bolando aí, a gente não sabe o que é ainda. Aliás, se você quiser comprar alguma coisa que a gente nem inventou ainda, você tem um sonho lúcido e avisa pra gente o que você sonhou, porque a gente quer saber o que a gente vai vender para você. Não, mas Então, é sério, aí, meu, eu falei, mano, eu quero estar com o Christian, eu quero ser sócio dele em qualquer coisa. Eu quero estar com o Christian sempre nos projetos, quero aprender. Que você é um cara você é um cara que faz com excelência, meu. Eu tenho, não é, inveja é uma palavra muito feia, mas eu tenho admiração por você, porque você é um cara que quando você escolheu fazer um negócio, você se tornou o melhor. Isso é uma filosofia que eu tenho pra mim, né? Pô, vou fazer mágica, eu quero ser o melhor. Vou fazer hipnose, eu tenho que ser o topo, eu quero ser o melhor. Vou fazer YouTube, eu tenho que prosperar. Eu vou pra TV, vou prosperar. Então, em tudo que eu me propus a fazer e foquei, eu fui o isso aí. melhor. Que você tá no nível acima. De você faz teste, você pesquisa, você desenvolve, você escreve, você faz pós-graduação, mano, você faz tudo que você precisa fazer porque você é apaixonado. Então, a minha admiração por você, meu, é gigantesca, assim, você não tem noção, de verdade. Eu falo de boca cheia pros outros sobre Muito você. Falo, obrigado. mano, Christian, confia. Christian é o mais pica. Christian é o melhor de todos, mano. Cala a boca, todo mundo fala besteira. Só o Christian fala coisa boa. Então, Cara, muito valeu mesmo. obrigado. E Prazer estar tamo com você. junto. Prazer, gratidão enorme mesmo. Olha que eu falo gratidão, sabe quando eu falo é de verdade mesmo. Mano, de verdade, Então, aqui, mano. Gratidão virou moda. isso aí, gratidão sem ser moda por você. E, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até a Tchau. próxima. Tchau.